E o mesmo Tarcísio de Freitas que abriu mão de cerca de 70 milhões de reais em receita com as multas do período da Covid, beneficiando principalmente o Bolsonaro e seu filho, o Eduardo, aqui no estado de São Paulo, por desrespeitarem as regras sanitárias durante a pandemia da Covid e que também deu descontos gigantescos para os grileiros de terra do agronegócio que de até 90% de desconto nas terras devolutas que eles roubaram, o que está dando um prejuízo de cerca de 150 milhões de reais para os cofres de São Paulo. Agora alega que não tem dinheiro suficiente para investir nas câmeras corporais nos uniformes da polícia do estado de São Paulo. Aliás, é importante lembrar que não só não quer comprar mais câmeras, como sequer está utilizando as câmeras que já existem, que foram adquiridas durante o governo Dória e foram responsáveis por ajudar a aumentar a resolução dos crimes e principalmente diminuir o número de homicídios no estado de São Paulo, inclusive homicídios de policiais. Como, por exemplo, a famigerada Operação Escudo, que a pretexto de investigar a morte de um policial, deixou um rastro de quase 30 cadáveres pelo caminho, a maioria gente inocente, gente que não devia nada e que na hora que foram procurar os registros das câmaras, onde foi alegado que essas pessoas morreram porque resistiram à prisão e outras coisas, simplesmente não encontrou-se absolutamente nada, não havia o registro dessas operações. Aliás, esse tipo de situação é muito bom para o mal policial, porque o bom policial precisa das câmeras para se resguardar num processo e provar que a ação dele realmente foi lícita, provas materiais para que inclusive pare de acontecer esse tipo de onde de cada 4 presos por tráfico de drogas do Brasil, 3 têm como única prova para sua prisão o testemunho de um policial, que pode ser um testemunho correto, mas pode ser um testemunho subjetivo, a interpretação que ele tem do que é traficar e o que não é traficar. E aí, sabe o que está acontecendo? Nós estamos superlotando as nossas cadeias. Hoje o Brasil já é o 3º maior sistema prisional do mundo e a gente sabe o que as nossas cadeias estão produzindo. Elas não ressocializam ninguém, elas não tornam ninguém melhor, ao contrário, elas produzem as grandes facções criminosas que a gente está vendo por aí, aterrorizando por aí. Fora que na outra ponta esse poder de deixar as polícias levarem terror para as periferias acaba gerando as milícias, como acontece no Rio de Janeiro, porque já que as pessoas não se sentem protegidas nem pelo Estado, consequentemente aquele que vem e oferece alguma proteção, inicialmente em troca de uns trocados, vai se dando bem. Daqui a pouco ele começa a montar uma rede, como acontece no Rio de Janeiro, e aí como é que você faz para desfazer todo esse aparato montado por políticos, tem a cobertura de políticos, grandes personalidades, muito rico, para poder oprimir uma população e transformá-la em cidadãos de segunda classe. Em geral, cidadãos pretos, cidadãos nordestinos, cidadãos mestiços, porque é isso que se oculta por baixo disso. A gente vê, por exemplo, a tragédia que está acontecendo no conflito Israel e Palestina, mas isso ocorre em menor grau nas nossas periferias do Brasil todo dia. As pessoas que moram na periferia vivem numa espécie de Palestina, enquanto os ricos vivem na maravilhosa Tel Aviv, sempre seguras. De vez em quando um se revolta e faz alguma coisa, mas eles sabem que a segurança para eles vem da opressão que fazem dos pobres. Portanto, os paulistas têm que parar com esse ressentimento, parar de cair nessa conversa fácil da extrema-direita de que bandido bom é bandido morto, porque esse discurso deles só vale quando é bandido pobre. Porque quando é os bandidos da turma do bolsonarismo, e olha quantos já estão presos, gente que até picou o marido em pedacinho, como a pastora bolsonarista Flordilista, e você não vê eles desejando pena de morte para essas pessoas. Você não vê os bolsonaristas desejando pena de morte, execução sumária para o Daniel Silveira, para o Roberto Jefferson, que jogou até bomba na polícia. Aí não, ali você tem que relativizar, coitadinho, os direitos humanos dele. Aquele outro que diz que ficou, jornalista que diz que ficou aleijado dentro da cadeia e está foragido, e tantos outros. Ou seja, para essa gente, bandido bom é bandido amigo deles. Agora, se você não é amigo de bandido, se você não quer perpetuar o crime, você tem que começar a olhar para onde você está e começar a defender um modelo de sociedade onde haja maior
um investimento na igualdade social, onde há maior equidade, onde há maior justiça para todos, e não somente para o seu grupo social, porque aquele que hostiliza o outro nunca vai estar seguro. Tá aí os exemplos que a gente está vendo no mundo. Quanto mais eles atacam gente inocente como desculpa, como acontece na Palestina, como aconteceu na Operação Escudo aqui em São Paulo, mais se justifica as retaliações. Mas tem gente que cresce revoltada e disposta a tudo porque não enxerga perspectivas na vida. Portanto, nós precisamos, se a gente quer realmente um ambiente de paz, não é colocando uma camisetinha branca e fazendo passeatinha no final de semana, não. É exigindo transparência nas ações públicas dos estados que têm o monopólio da violência. Portanto, se o estado de São Paulo tem o monopólio da violência, também tem a obrigação de ter transparência. Portanto, nós não podemos continuar aceitando que o Tarcísio de Freitas continue passando o pano para o aumento de homicídios no estado de São Paulo desde que ele virou governador. Tanto o homicídio da população civil quanto dos próprios policiais, porque os próprios policiais também estão morrendo como nunca desde que o Tarcísio assumiu o governo. E aí, se você ama policiais, você não pode ficar defendendo esse tipo de coisa. Então, reflita, põe a mão na cabeça, porque aqueles que defendem o conflito, defendem a guerra, normalmente não são aqueles que estão lá no front, que estão lá na linha de batalha. Fica lá fazendo discursinho de cima do púlpito, mas não vai lá na linha de frente arriscar tomar tiro. E aí, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos nos organizar, porque é a sua vida e a do seu filho e o futuro dos seus netos que estão em jogo.